Oi, eu sou a Amanda e no vídeo de hoje eu vou fazer a comparação entre os textos de Marcos 13, Mateus 24 e Lucas 21, dos versos 5 ao 38, né? E esse vídeo serve tanto como um complemento da lição dessa semana dos adolescentes, né? Como um vídeo que você pode assistir sem ter assistido os outros da semana, né? Se não quiser assistir os outros vídeos da semana, assistir só esse, também tudo bem. E eu vou falar algumas coisas que são só detalhes, que são diferentes de um e do outro, que não é grande coisa, mas que às vezes a gente pode deixar passar despercebido e no final das coisas, às vezes pode ser que tenha um significado especial ou algum momento que a gente esteja vivendo dê um significado especial e algumas coisas que é igual em todos os evangelhos que eu vou falar para realçar a importância dessa coisa, né? E o geral, assim, da história dos três textos é igual, né? Porque é o mesmo evento, apesar de ter aquelas diferenças como eles contam a história, o geral é bem parecido, né? Mas uma coisa que muda uma palavra que eu falei, né? Algumas coisas é detalhe que muda, mas quando a gente pensa assim no nosso contexto, faz muita diferença. Que é quando fala que Jesus diz: haverá guerras, rumores de guerras, terremotos, fome. No Evangelho de Lucas, ele fala tudo isso e mais uma coisa, ele fala de pestes. E quando você tá em casa há 2 anos, não para de ouvir falar de coronavírus, o tempo todo é isso, nossa, não aguenta mais. Você lê a palavra pestes no texto bíblico que fala dos sinais da volta de Jesus, já parece que fica piscando, né? Aquela palavrinha parece que tá escrito em gigante, né? Deixa de ser uma palavrinha para ficar enorme. Então, no contexto que a gente tá vivendo, isso é uma coisa que a gente presta bastante atenção, né? Mas que só tá em um evangelho. E outra coisa aqui na hora que diz que nós vamos ser perseguidos e levados à presença de reis, governadores, essas coisas, para sermos julgados, né? Que isso fala no Evangelho de Marcos e Lucas. Ele fala que essa seria uma oportunidade de nós pregarmos a mensagem às pessoas, né? Que talvez essas pessoas não tivessem outra chance de ouvir a mensagem de salvação se não fosse você ser acusado. Também diz isso, né? Mas em Lucas não diz o que Marcos diz, que é que antes de Jesus voltar, o evangelho seria pregado para todas as pessoas, né? E também uma coisa que é bem legal, que fala que quando nós estivéssemos nessa situação, a gente não precisaria se preocupar com o que dizer, que Deus nos daria sabedoria, o Espírito Santo falaria por nós, né? Então, a gente não tem que ficar se preocupando. Nossa, quando chegar a hora, o que eu vou falar? O que eu vou falar? Não sei o que falar. Então, é uma coisa que vai ser natural, que Deus vai nos dar a resposta, né? E esse negócio de que a mensagem deve ser pregada a todas as pessoas antes de Jesus voltar, também está escrita em Mateus, está escrito em Marcos e em Mateus. Só que em Mateus fala um pouco mais pra frente, depois que fala das pessoas que iam nos trair, dá alguns versículos pra frente, né? E aí, agora falando da parte que fala das pessoas que iam nos trair, né? Fala que nós íamos ser traídos pelos nossos pais, pelos nossos filhos, pelos nossos amigos.
todo mundo, né? As pessoas que nós mais confiávamos vão acabar, algumas vão acabar traindo a gente, né? E é bem legal que nesses evangelhos, uma coisa que todos dizem também é que aquele que perseverar será salvo. Mas às vezes a gente pensa, nossa, e se eu não conseguir, se eu não conseguir perseverar? A gente vê tanta coisa falando de como vai ser essa perseguição, como vai ser difícil, que às vezes a gente pensa que não vai conseguir, né? Mas em Lucas tá escrito que mesmo que as pessoas nos traiam, nos entreguem, nenhum fio do nosso cabelo se perderá. Porque Deus sempre vai estar conosco, né? Isso é uma coisa muito boa de se pensar, porque te alivia um pouco o nosso medo. E o Evangelho de Mateus, né? Ele fala a segunda vez dos falsos messias, né? E diz, naquela parte que diz, olha ali, é o Cristo, não, olha, aquele ali é o Cristo, que vão aparecer vários falsos messias, né? E Jesus diz para não acreditar. E diz como vai ser, diz uma coisinha aqui, que diz que assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim vai ser a volta de Jesus, né? E os três evangelhos, eles descrevem a volta de Jesus da mesma forma, né? Eles falam assim um pouquinho diferente, como uma pessoa contando uma história. Cada um conta de um jeito, mas tem uma coisa que é igual em todas, que ele virá em uma nuvem com poder e grande glória. E assim já dá para ver que a volta de Jesus vai ser um evento grandioso, que todo mundo vai ver, como diz no Apocalipse, acho, né? Todo olho o verá, e realmente é incrível, porque já pensou ser assim, olha ali o Messias, olha aquele ali é o Messias, aí a gente não ia ver a volta de Jesus, a gente só ia ver ele andando por aí. Não é a mesma coisa, né? Não tem nada a ver. Por isso que não é possível que a pessoa diga, aquele ali é o Cristo. Como é possível? Eu não vi ele descendo do céu. Como é que ele pode ser o Messias, né? Então, Jesus disse isso pra gente ficar alerta, né? E aí ele conta uma ilustração de uma figueira para falar sobre isso, sobre esses sinais e sobre a volta dele, né? Ele diz que assim como a figueira, que quando os ramos da figueira se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que é sinal que tá chegando o verão, né? E aí, assim como a figueira, quando a gente vê esses sinais acontecendo, é sinal de que Jesus está próximo. E uma frase que tem em todos os evangelhos, que também é muito importante, é: os céus e a terra passarão, mas minhas palavras jamais passarão. Ou seja, as palavras pode mudar tudo. O mundo todo indo de mal a pior, tudo mudando, tudo, mas as palavras de Jesus são eternas. Por isso até que quando chega mais pra frente, que falarem, mudaram a lei de Deus mudou, não acredita, a palavra de Deus é eterna. E nenhum humano tem poder de mudar as coisas que Deus disse, né? E Jesus ele também contou algumas parábolas para ilustrar como seria a sua volta, né, e tal. Ele contou 3 ilustrações, né? 4, acho. 4 ilustrações.
Aqui em Mateus tem uma ilustração, né, que é bem conhecida, inclusive, para falar contra para falar a favor daquela arrebatação secreta, né? Arrebatamento secreto. Que fala que dois homens estão no campo, um será levado e outro deixado. Duas mulheres estão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Mas isso não tem nada a ver com é que Jesus levou para o céu assim secreto. Não, Jesus vai vir e todo mundo vai ver. Não é certo usar isso para dizer do arrebatamento secreto, né? E aí fala, portanto, vigiem, né? Porque vocês não sabem o dia que virá o seu Senhor. E aí fala, se o dono da casa soubesse que ia um ladrão na casa dele, né? Ele não ia ficar alerta? Não ia ficar de guarda para que a casa não fosse arrombada? Assim como o dono da casa fica de guarda, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que a gente menos espera, na hora que ninguém espera. E aí, logo em seguida, conta outra ilustração. Fala que um senhor foi viajar, né? E deixou a casa aos cuidados de um servo. E aí diz que feliz é o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim quando ele voltar, fazendo o trabalho dele direitinho, né? Só que aí imagina que o servo seja um servo mau e que ele diga para si mesmo: meu senhor está demorando. E aí ele começa a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. E aí o senhor daquele servo volta para casa num dia que ele não está preparado, numa hora que ele não sabe. Aí o senhor volta lá e vê aquilo tudo que ele está fazendo. Ele vai levar uma bela bronca, né? E diz aqui, ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas. E numa outra... em Marcos, né, conta uma parábola de um senhor também que foi viajar, deixou os servos cuidando da casa e mandou o porteiro ficar alerta. E aí diz para ficar alerta, porque não sabe quando o senhor da casa vai voltar, né? E que quando ele voltar, que não deixa eles te encontrarem dormindo, né? Porque imagina, o senhor volta, o segurança tá lá dormindo de boa, não tá fazendo o trabalho dele, e assim como o outro, vai levar uma bronca, porque não fez o trabalho dele como deveria, não fez o que o senhor mandou que ele fizesse, né? Ele não estava preparado para quando o senhor voltasse. E uma outra parábola, né? A parábola das 10 virgens, que também é bem conhecida, que eu vou falar dela, porque tá no contexto, combina muito com tudo que a gente falou, mas não tá no texto que eu falei que eu ia comparar, tá em Mateus 25, né? No comecinho de Mateus 25. Que fala que as 10 virgens, elas estavam esperando o noivo, né? E ele demorou muito, o noivo. E as noivas ficaram muito tempo esperando. Mas quando o noivo finalmente chegou, tinha acabado o óleo de 5 delas. As outras 5, quer dizer, acabou o óleo de todo mundo, né? A lâmpada apagou. Só que 5 delas tinham levado coisa extra para poder acender de novo, né? Pra na hora que o noivo chegasse, elas estivessem preparadas, mesmo que tivesse acabado o óleo. Mas as outras 5 não tinham. E elas tiveram que buscar mais, elas tiveram que comprar, né? Só que aí quando elas voltaram, o noivo já tinha passado, já tinha ido. E aí elas foram lá na casa
queriam entrar, mas ele falou que todos os amigos dele já estavam lá, que ele não conhecia elas. E se a gente não tiver preparado na hora que Jesus voltar, a gente também não vai poder bater lá na porta de Jesus depois e Jesus, você esqueceu de mim. Agora eu tô pronto, deixa eu entrar. Passou, passou. Se você não estava preparado naquele momento, já era, você não vai ter outra chance. Então, por isso, a gente tem que se preparar direitinho. E é só isso por hoje, né? A gente se vê de novo amanhã. Então, dá um like nesse vídeo, compartilha para todo mundo, ativa o sininho pra gente estudar a lição junto todo dia. E tchau, até amanhã. Um beijo.